pecado. E hoje nós somos povo do Senhor. Eu queria convidar a igreja a abrir a Bíblia no livro de Mateus. Nós vamos continuar a meditação no livro de Mateus. Capítulo 2, do verso do 1 ao 10. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 2, do verso do 1 ao 10. Diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisa-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que o viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Vamos orar? Senhor Deus, nesse momento, Pai, a Tua mensagem está aberta, nossos corações estão propícios, dedicamos, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração nessa manhã, e a Ti, Senhor Deus, nós rendemos, porque És o nosso Salvador. Glorificamos, Pai, Teu nome, porque Tu nos resgataste do pecado e nos colocaste, Senhor Deus, aqui louvando e adorando o Teu nome. Nos ajuntaste, Senhor Deus, no Teu celeiro. Senhor Deus, que nesse momento os nossos corações possam estar abertos, mentes abertas, e que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, possa fazer com que essa mensagem faça sentido em nossas vidas, Pai. Senhor Deus, toma cada um que nessa manhã assiste e medita na Tua palavra conosco. Toma, Pai amado, os nossos amigos e irmãos que estão nas redes sociais, em casa. Senhor Deus, quantos dos nossos irmãos estão enfermos, doentes, ou impossibilitados por causa de alguma morbidade, Senhor Deus, de vir à igreja. Mas, Senhor Deus, os nossos irmãos não estão aqui, mas estão conosco, unidos através das redes sociais. E nós temos a certeza que o Senhor também está com cada um nessa manhã, Pai. Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito possa falar profundamente aos corações. Senhor, que venha consertar as minhas palavras, que eu venha diminuir nesse momento, e que o Senhor cresça, Pai amado. Que essa palavra, Senhor Deus, possa vir de encontro aos nossos corações, e que nós possamos ser moldados segundo a Tua palavra, Pai. Toma, Senhor Deus, cada um, da criança, Senhor Deus, aquele, Senhor, que tem mais tempo de igreja aqui, Senhor Deus. Pai, que nós possamos
ver a Tua glória nessa manhã, e que nós possamos sair daqui nessa manhã, que nós possamos encerrar os vídeos da internet, Senhor Deus, na certeza que a Tua palavra falou conosco, Senhor. Que nós possamos compreender o que o Senhor está falando. Toma a Tua igreja, toma também, Senhor, o pastor Francisco, a irmã Jacira, que estão em casa, a sua família, as suas filhas, netos e genros. Senhor, toma, Senhor, o pastor Francisco, cura o Teu servo, cura a irmã Jacira, restabeleça os dois, que nós possamos vê-los aqui, Senhor Deus, cultuando conosco. Senhor, que nós possamos, Pai, poder vê-los, abraçá-los, cumprimentá-los e juntos, como família, como igreja, Pai, celebrarmos um culto a Ti, Pai. Senhor Deus, abençoe essa manhã, é que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. O título da mensagem que eu quero trazer para a nossa meditação nessa manhã é Projetos Secretos. Projetos secretos. Como é difícil, igreja, nós conhecermos o coração de um ser humano. É um trabalho árduo. Em alguns momentos, achamos até impossível conhecer o coração humano. O que dizes os psicólogos e os psicanalistas que têm que desvendar a partir do que escuta, o que realmente está por trás do que é falado. É difícil nós compreendermos o coração humano. Às vezes nós vivemos tantos anos ao lado de uma pessoa e nós desconhecemos a pessoa, vários pontos dessa pessoa, seja marido, mulher, filhos. Por mais que nós achamos que conhecemos, nós não conhecemos. Existem pontos que são difíceis de chegar. Como é difícil conhecer uma pessoa. Nós costumamos a dizer, e é diálogo nosso, que o período de namoro é um período de conhecimento. E realmente o é. É um período que nós temos que desbravar e conhecer o outro, porque nesse momento é mais fácil de desfazer os laços afetivos. Às vezes pensamos que é um príncipe ou uma princesa, e depois que casa vê que não é nada disso. O feitiço acabou, o sapo aparece e a desilusão chega ao lar. Olhamos para os noticiários e vemos inúmeros relacionamentos que se acabam com a morte de um deles. Pessoas que no início do relacionamento acharam que estava fazendo a posição certa, o caminho correto. É a pessoa amada, é o príncipe esperado, a princesa esperado. Mas depois, tudo acaba, a cortina se abre e a pessoa aparece. Quando a morte não chega, dores chegam, dores físicas, violência dentro do lar, dores psicológicas, que nunca, às vezes, alguém vai descobrir que está acontecendo dentro da casa. Pessoas que levam um casamento, às vezes, por anos, décadas, jubileu é comemorado, e a pessoa escrava e refém psicológica de uma pessoa que desconhecia no período do namoro. É difícil conhecer uma pessoa. Como conhecer o coração de um indivíduo? Como desvendar as máscaras psicológicas que são colocadas à nossa frente? Quantas surpresas nós já vivenciamos na nossa vida? Estendemos as nossas mãos, colocamos à nossa disposição de ajudar alguém, abrimos o nosso coração, abrimos a nossa vida, abrimos a nossa família para a pessoa entrar, e de repente somos surpreendidos com ações que nos deixam massacrados, somos jogados ao chão, destruídos por pessoas que outrora nós confiamos.
difícil conhecer. De contrapartida, existem em todos os lugares aquelas pessoas que são ardilosas, maquiavélicas, pessoas que vivem com planos malignos nas suas mentes, pessoas que aparentam ser o que não são, e assim iludem várias e várias pessoas. Encontramos casos e mais casos também nas mídias. Certo dia, alguns meses atrás, eu estava vendo o noticiário e o jornalista teve que interromper a matéria para falar que era um outro caso. Ele estava contando de casos de de pessoas que acreditaram na oferta da casa própria e todo mundo tinha caído no golpe da casa própria, mas só que alguns minutos atrás ele tinha noticiado isso de um outro grupo de pessoas. Ele teve que falar que era uma outra notícia, alertar que a notícia era diferente, que era mais um golpe que estava acontecendo, e ele noticiando 2 no mesmo dia. Pessoas que preparam planos maquiavélicos, que camuflam as suas verdadeiras intenções e às vezes por anos, preparando para que lá no final ele colhe aquilo que ele estava pensando. Vivem de planos maliciosos, vivem querendo passar a perna, subjugar e tirar vantagem de todos, vivendo uma vida maliciosa e pecaminosa. Pessoas que são corruptas e corruptores, pessoas que estão por aí seguras, pensando que nunca serão atingidas, e pessoas que estão nesse exato momento afundadas nos seus pecados. Igreja, todos nós temos os nossos projetos. Todo ser humano tem os seus projetos. Estabelecemos os nossos alvos. Estabelecemos nossos planos, as nossas metas. Pensamos nele. Planejamos e arquitetamos como que nós vamos chegar à sua conclusão. Como vamos executá-lo. E executamos esse projeto. Hoje, cada um de nós estamos em direção ao fim dos projetos que nós iniciamos as nossas vidas. Estamos no percurso. Existem projetos que são de curta duração. Planejamos fazer uma viagem no final de semana na região dos lagos. Pensamos, planejamos, executamos e terminou o final de semana e regressamos desse planejamento. Outros planejam além. Planejam fazer uma faculdade, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, e pessoas que estão em execução desse plano, desenvolvendo esse projeto. Alguns projetos desses que existem em nossas vidas, somente nós conhecemos. O nosso cônjuge, esposo, esposa, não conhecem esses projetos. Existem alguns projetos que estão fechados, trancados, secretos em nossas vidas. Esses projetos ficam guardados e nós pensamos como que vamos construir, será que vai dar certo, será que não, será que existe a possibilidade, será que não? Esses processos nós não contamos a ninguém, guardados em nossos corações como projetos secretos. E quantos projetos secretos existem em corações espalhados pelo mundo? Alguns projetos bons, excelentes, virtuosos, que se conseguirem ser executados, influenciarão muitas pessoas. Outros projetos ruins, maquiavélicos, doentios, pecaminosos. Projetos dirigidos por Deus, mas também projetos feitos na maldade e na corrupção humana que existem. Como nós podemos discernir esses projetos? Como saber que se um projeto vem de Deus ou se vem influenciado pelo pecado que há em nós? Por isso que nessa manhã eu gostaria de trazer para a nossa meditação, falar sobre projetos secretos. O texto base que nós trazemos aqui para a leitura, realmente vai nos falar sobre isso. Ela nos apresenta, esse texto nos apresenta 2 projetos secretos que foram executados. 2 projetos que foram desempenhados pelos seus interlocutores. Projetos que foram pensados,
arquitetados, meditados e executados. Ações que foram construídas por 2 grupos de pessoas e 2 indivíduos. Projetos que ambos tiveram os seus resultados finais. E qual desses 2 projetos nós temos usado como modelo da nossa vida? Você que nos assiste pela internet, qual desses projetos que você vai ver e vai entender que são projetos, que são paradigmas para o seu estilo de vida? O primeiro projeto que o texto nos mostra, nos aponta e nos apresenta a partir desses 10 versículos, é o projeto dos magos. O texto vai dizer, lá no verso 2, que no Oriente eles viram a estrela. Eles viram essa estrela porque exatamente eles estavam procurando. Eles estavam vendo o momento que iria aparecer alguma coisa que eles já estavam pesquisando dia após dia. Eles conheciam a história. Eles sabiam que havia de nascer o rei dos judeus. E haveria um anúncio da chegada desse rei. Quando eles viram a estrela, eles identificaram que aquilo tudo que eles estavam esperando e o projeto que eles tinham ao saber que o rei havia de nascer estava começando a ser construído. Era um momento de pôr em prática aquilo tudo que eles estavam pensando. Eles tinham um projeto em mente. Eles sabiam o que queriam fazer quando soube que o rei dos judeus nasceram. Eles viram o anúncio da estrela e viram que tinha que ir em direção ao rei dos judeus. Eles tinham que encontrar. E eles não mediram esforços. Eles percorreram 1.600 quilômetros. Eles atravessaram desertos, dormiram ao relento, entraram aonde deveria estar o rei dos judeus, aonde que deveria nascer o rei dos judeus, aonde estaria a pessoa que estaria prometida para um trono, só poderia estar na capital. Eles foram para Jerusalém, capital do rei dos judeus, do reinado daquela área. Só ali eles poderiam encontrar o rei dos judeus, porém eles não encontraram ali. Buscaram, perguntaram em todos os lugares e não encontraram a criança em Jerusalém. Mas só que a pergunta chegou no palácio. Quando eles entraram no palácio, eles descobriram que aquilo que eles estavam aguardando lá na Pérsia, que eles ouviram e souberam a partir da estrela que nasceu, havia uma escritura profetizando. Havia um local que eles poderiam encontrar a informação que eles queriam. Eles ouviram da escritura a informação da onde o Messias, aonde que o rei dos judeus iria nascer. E eles fizeram tudo isso porque simplesmente eles queriam adorar o recém-nascido. Os magos queriam adorar o rei dos judeus. O projeto dos magos era estar diante de Jesus para adorá-lo. É ir em direção ao Cristo para adorar Jesus Cristo. Mas diante dessa jornada, eles encontraram alguns empecilhos. Desafios foram colocados na frente deles, desafios esses que poderiam até desanimá-los, e desanima a muitos. Na nossa jornada em direção a Cristo, a ser mais próximo, a nos relacionar mais com Ele, existirão desafios que apresentarão no nosso caminho. Muitos desses vão nos desanimar, vão nos fazer parar, mas eles não desanimaram. Da jornada deles eu já tenho falado bastante, mas quando eles entraram em Jerusalém também tiveram seus desafios. Eles tiveram que localizar aonde a criança tinha nascido. A estrela não anunciava isso. Eles não sabiam aonde a criança tinha nascido. Eles tiveram que procurar. Também eles tiveram a falta de informação. Um grupo de magos do Oriente sabia que o rei dos judeus havia nascido, e os judeus não sabiam que ele havia nascido, não tinha informação. O rei dos judeus, o povo judeu não sabia que o rei tinha acabado de nascer. Eles buscaram e tiveram uma falta de informação disso,
mas também eles encontraram um desinteresse daquela população de conhecer o seu rei. Se nós prestarmos atenção no verso 9, depois vamos olhar com mais cuidado no verso 9, mas o texto vai dizer que eles vão de Jerusalém para Belém. Quem vai? Apenas os magos. Eles anunciaram que o rei dos judeus havia nascido, Jerusalém estava sabendo, Jerusalém ficou alarmada com o que estava acontecendo, mas quando foram em direção ao Cristo, somente eles foram. Havia um desinteresse da nação sobre aquela informação. Mas também, igreja, eles tiveram que vencer o cansaço. A jornada cansa. E eles tiveram que vencer, eles tiveram que ir mais além. Eles tiveram que ir de Jerusalém até Belém. Cansa a jornada, mas eles não foram vencidos pelo cansaço. Quantos impedimentos surgem na nossa caminhada e tentam nos fazer parar? Lutas dentro do lar, lutas dentro do trabalho, adversidade acontece, doença surge, empecilhos dentro da família, vícios entram dentro do lar, Satanás querendo desestruturar a família. Nós temos que vencer esses desafios e continuar indo em direção a Cristo, continuar tendo a nossa vida em direção ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, eles venceram todos esses desafios, porque eles queriam adorar a Deus, eles queriam adorar Jesus Cristo. Esse era o projeto dos magos. Eles olharam para o rei dos judeus e queriam adorá-lo. O coração deles, de cada um deles, estavam voltados para poder honrar e reconhecer e glorificar ao Senhor Jesus Cristo, ao rei dos judeus que havia acabado de nascer. Eles construíram toda uma viagem, todo um projeto de vida para poder conhecer o rei dos judeus. E qual foi o resultado que eles obtiveram? Qual foi o resultado desse projeto que eles alavancaram? Qual foi o resultado desse caminho que eles percorreram para executar esse projeto? O verso 9 vai dizer o seguinte: depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. O resultado do projeto deles é que eles conseguiram ver Jesus Cristo. Eles queriam ver, eles partiram da Pérsia para encontrar Jesus. A base do projeto deles era adorar Jesus Cristo, e eles conseguiram encontrar Jesus Cristo. Jesus Cristo apareceu para eles. Eles foram guiados até Jesus Cristo. O projeto dos magos era glorificar a Cristo que tinha recém-nascido. Eles queriam adorar a Jesus Cristo, e a estrela apareceu para eles. A estrela apareceu e guiou o caminho até Jesus Cristo. O caminho foi iluminado para eles, e eles encontraram Jesus Cristo em Belém. Eles encontraram Jesus Cristo onde Jesus Cristo estava. Eles encontraram o lugar aonde estava o rei dos judeus. O projeto dos magos foi concretizado. O projeto que os magos tinham no seu coração não foi frustrado. Eles conseguiram chegar até Jesus Cristo. Deus guiou aqueles magos para encontrar o caminho, a verdade e a vida. Eles encontraram o local aonde estava Jesus Cristo e viram o Salvador. Louvado o nome do Senhor, eles encontraram Jesus Cristo. Os nossos projetos, igreja, devem glorificar ao nosso Deus. Esse era o projeto dos magos, glorificar ao Senhor que havia acabado de nascer. Eles queriam glorificar Jesus Cristo, e eles viram Jesus Cristo. Os nossos projetos devem glorificar a Deus. A nossa vida deve ser para honrar ao nosso Senhor e Salvador, seja na nossa profissão, seja na nossa família, seja nos projetos que nós traçamos, ou naquilo que nós decidimos fazer a cada dia com a nossa vida. A nossa vida tem que ser para glorificar a Deus. A base do nosso projeto de vida tem que ser glorificar ao nosso Senhor. Os projetos têm que estar direcionados para o nosso Senhor.
Todos os nossos projetos devem ser motivados por Deus. Quando os nossos projetos não são motivados por Deus, nós encontramos o fracasso. Os nossos projetos mais secretos, igreja, aqueles que às vezes nós pensamos que só nós conhecemos, eles estão abertos diante de Deus. Ele sonda os nossos projetos e as nossas intenções, e Ele sabe se os nossos projetos estão para glorificar a Ele ou não, se nós estamos fazendo a nossa vida para glorificar ao nosso Deus ou não, e dependendo dos nossos projetos, nós somos guiados por Ele ou não. Os magos foram guiados por Ele, a estrela apareceu e eles foram guiados pela estrela até Jesus Cristo. Nós precisamos todos os dias ser guiados pela brilhante estrela da manhã. Se a estrela da manhã, se a brilhante estrela da manhã não guiar o nosso dia a dia, nós não conseguiremos êxito na nossa vida. Se o Senhor não for o nosso guia, se o Senhor não dá a direção dos nossos passos, nós não encontraremos repouso, nós não encontraremos a execução dos nossos projetos. Nós precisamos ser conduzidos por Deus a cada momento, precisamos ser ensinados por Deus a ouvir a sua voz, precisamos escutar a sua voz a cada dia. Só assim, igreja, só assim, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, os nossos projetos serão abençoados por Deus. Não adianta nós pedirmos a bênção do Senhor para os nossos sonhos e os nossos projetos, se nós não temos o aval de Deus, se aquilo que nós queremos fazer não está pronto para glorificar ao nosso Deus. O segundo projeto que o texto nos apresenta é o projeto do rei Herodes. O texto nos apresenta o projeto que rei Herodes construiu. Já falei aqui, mas já vou reforçar, que o rei Herodes era um rei cruel, um tirano, um rei que tinha sede do seu poder. Ele queria permanecer no seu poder, custe o que custar. Possuía motivações pecaminosas no seu coração, agia com crueldade, com qualquer ameaça que apresentava o seu trono. A história vai dizer, inclusive, que ele matou filhos para poder se manter no poder, matou aliados que foram contra eles para se manter no poder. Ele buscou, o texto vai dizer que quando ele soube que os magos estavam indo para Jerusalém, quando ele soube o que os magos estavam anunciando, ele teve total interesse em descobrir o que eles estavam falando. Ele chamou os magos para dentro do palácio, chamou os magos para perto de si e quis saber o que os magos estavam anunciando. Ele estava interessado sobre o nascimento de Jesus Cristo. Ele buscou levantar em Jerusalém mais notícias sobre aquele nascimento. Chamou o sinédrio, chamou os sacerdotes, os escribas. Ele descobriu mais o que estava acontecendo. Obteve informações das Escrituras para saber aonde o Messias haveria de nascer. Ele também solicitou os magos que depois que estivesse com Cristo, depois que estivesse com o Messias, esses lhes passassem mais informações sobre a criança. Porém, tudo que o rei Herodes queria na sua vida, o projeto que ele tinha no seu coração, era se manter no poder, custe o que custar. Ele não queria ser substituído do reinado, ele não queria ser substituído da posição que ele estava, ele não tinha nenhum interesse em saber sobre a criança, ele não tinha nenhum interesse em adorar o Messias que havia nascido. Ele queria manter o projeto dele de ser o poderoso de Israel, o rei dos judeus que ele era. Isso ele queria no seu coração. Um plano ardiloso ele coloca em prática. Ele constrói um plano no seu íntimo, no seu coração, para que ele conseguisse se manter no poder. Ele tinha que encontrar uma forma para que a criança não fosse uma ameaça para o reinado dele. Jesus não poderia reinar. O rei dos judeus, o Messias, não poderia ser levantado e ocupar o trono de Israel. Herodes tinha que impedir de todos os meios possíveis que a criança pudesse vir a ser o rei de Israel. O coração dele estava voltado para isso.
Herodes queria isso no seu íntimo. Ele não queria dobrar os seus joelhos diante do Senhor. Ele não queria dobrar e adorar a Jesus Cristo. Na verdade, ele queria Jesus Cristo fora dos seus caminhos. Ele queria seguir uma trajetória de vida sem a orientação da estrela, a brilhante estrela da manhã. Ele não queria ver a estrela iluminando em direção ao caminho do Messias. Aqui eu quero chamar a atenção a um versículo, o verso 8. O verso 8 diz o seguinte: e enviando-se a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisa-me, para eu também ir adorá-lo. Herodes tinha uma intenção secreta. A intenção que ele tinha era não deixar que aquela criança assumisse o reinado. Mas como ele poderia botar em prática? Como as pessoas poderiam ouvir o que ele estava planejando? O que ele fez, igreja, foi ele se vestir de uma pseudo-piedade. Ele chegou para os magos e falou assim: me diga onde que ele está, porque eu quero adorá-lo. Ele se mostrou piedoso, ele se mostrou voltado para aquela criança, com interesse de querer dobrar o seu joelho diante daquela criança. Se mostrou como uma pessoa devota. Ele se mostrou como uma pessoa que no seu íntimo buscava aquela criança a todo instante. O plano dele era interromper a trajetória do Messias, mas ele tinha uma máscara de piedade na sua frente. Ele se vestiu de uma máscara de piedade para se mostrar para aqueles magos, para tentar convencê-los de que ele precisava saber mais de Jesus Cristo. Para executar o seu plano, ele mostrou uma pessoa a qual ele não era. Tentou mostrar para os magos aquilo que realmente ele não era. Mas o projeto secreto que ele tinha no coração é que ele tinha que continuar rei a todos os instantes, a todo momento. E qual foi o resultado do projeto desse rei? Qual foi o resultado do projeto de Herodes? O verso 12, o final dessa perícope, vai dizer o seguinte: sendo por divina advertência prevenidos, os magos aqui, sendo por divina advertência prevenido em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Igreja, não existe projetos ocultos diante de Deus. Não existe projetos secretos diante do nosso Senhor. Deus sabia o que Herodes queria. Sabia qual era a intenção. Os magos viram uma máscara de piedade, mas só que Deus sondou o coração de Herodes e viu a maldade que estava no coração dele. Ele não conseguiu ver Jesus Cristo. Ele não conseguiu estar diante de Jesus Cristo. A história vai dizer que 2 anos depois, cerca de 2 anos depois desse evento, rei Herodes morre e ele não conheceu Jesus Cristo. Ele não viu o rei dos judeus. Nesse período, o rei dos judeus estava no Egito, escondido e protegido. Ele morre sem conhecer o Salvador do mundo, porque o que estava no coração dele era de maldade. O projeto que estava no coração dele não era glorificar a Deus. E o Senhor conhecia isso. A estrela que apareceu para Herodes, que apareceu para os magos, não apareceu para Herodes. A estrela que guiou os magos até onde Jesus Cristo estava, não guiou Herodes até Jesus Cristo. Jesus Cristo ficou oculto e os projetos de Herodes foram frustrados, porque o projeto não glorificava a Deus. O que ele queria fazer não estava na vontade de Deus. Os planos estabelecidos pelo rei Herodes não era aquilo que Deus queria para aquela nação. Herodes queria continuar como rei, o mundo queria continuar como rei, mas Deus naquele exato momento estava apresentando um novo rei para aquela geração, para aquela população. Deus não estava no projeto do rei Herodes. Herodes foi vencido e Jesus nasceu, viveu e entregou a sua vida por nos salvar. Nós estamos aqui hoje porque os projetos de Herodes foram frustrados por Deus. Louvado o nome do Senhor. A criança viveu.
não houve empecilhos, não houve projetos secretos estabelecidos para que Deus não colocasse e apresentasse o seu filho ao mundo. Porque Deus sondou o coração de Herodes. Quantas pessoas estabelecem os seus projetos e tiram Deus do projeto? Estabelecem os seus objetivos de vida e não querem Deus presente nesse projeto. Não querem Deus fazendo parte dele. Herodes não queria Deus fazendo parte da sua vida. Ele queria continuar sendo soberano daquele lugar, soberano e senhor da sua vida. E existem pessoas hoje que estão por aí em todos os lugares, pessoas que querem construir seu projeto de vida sem que Deus seja o senhor da sua vida. Tiram Deus do plano, tiram Deus do projeto, traçam uma vida, e uma vida às vezes de perdição, uma vida de pecado, uma vida de roubos, de furtos, uma vida que não está voltada para Deus, uma vida de pecaminosidade, um abismo chamando o outro, porque justamente lá no projeto Deus não estava presente, um pecado chamando o outro pecado, e de repente olham, estão perdidos nos seus planos e nos seus projetos, e mais ainda, olham para toda a sua história de vida e veem que seus projetos, todos eles foram frustrados, todos eles encontraram o seu fim, porque justamente eles não foram estabelecidos diante de Deus. Existem até pessoas, e muitos aí pelas igrejas e pelas outras comunidades e pelas comunidades afora, em outras greys, em famílias, que até se vestem de uma piedade. Olhamos para a pessoa e falamos assim, aquele é pastor, é homem de Deus, aquela mulher é mulher de Deus, mulher de oração, mas pessoas que se vestem de uma piedade que na verdade não são, que se vestem de servos e servas de Deus, mas quando nós vemos depois as suas atitudes, nós não encontramos na vida dela o fruto do Espírito. Cadê a longanimidade? Cadê a paz? Cadê a benignidade? Cadê o amor? Nós não encontramos o fruto do Espírito nessas pessoas, mas são pessoas que estão dentro da igreja que se mostram de uma piedade. Pessoas essas que até nós abrimos o nosso coração e buscamos aconselhamento com essas pessoas, mas na verdade são pessoas que possuem projetos que não estão debaixo de Deus. Pessoas que construíram a sua vida sem que Deus fosse a base delas. Deus está longe dos projetos. A luz do mundo não brilha na vida dessas pessoas. O caminho delas está escuro e não conseguem encontrar o caminho. Quantas pessoas estão perdidas e até algumas nesse momento tentando dar cabo da sua vida e tirar a sua vida nesse momento. Quero te dizer que Jesus Cristo é a luz do mundo. É Ele que traz a existência real e estabelece os nossos projetos. É Ele que encontra o rumo para a nossa vida. É Ele que dá sentido. Eu não sei se até hoje você não encontrou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas só com os nossos projetos de vida debaixo da mão do Senhor, nós vamos encontrar os resultados. Só quando Jesus estiver reinando em nossas vidas, nós vamos saber e conhecer que os nossos caminhos estão bem estruturados. O Senhor conhece, igreja, os nossos projetos secretos, conhece a nossa verdadeira intenção por trás de todas as máscaras que nós colocamos. Podemos disfarçar para nossos cônjuges, nossos esposos e nossas esposas. Podemos disfarçar para os nossos pais, para os nossos filhos. Podemos disfarçar para a sociedade. Podemos disfarçar para a igreja à nossa volta. Mas só que Deus conhece os projetos do nosso coração. Em Jeremias, capítulo 17, verso 9 e verso 10, o profeta vai dizer o seguinte, Jeremias capítulo 17, verso 9 e verso 10, o texto vai dizer o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Aí o verso 10 ele dá a resposta: eu, o Senhor,
esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O Senhor, igreja, o Senhor esquadrinhou o coração dos magos. Ele conhecia os pensamentos dos magos, e eles conheceram e eles viram a Jesus Cristo. O Senhor também esquadrinhou o coração de Herodes, conhecia os planejamentos e os pensamentos do rei Herodes, e o rei Herodes não conseguiu encontrar Jesus Cristo. O Senhor conhece o nosso coração, Ele sabe o que está dentro da nossa vida, Ele esquadrinha, e nessa manhã Ele esquadrinha os nossos corações e conhece as nossas verdadeiras intenções. E eu queria convidar o grupo de louvor para vir aqui na frente. Estamos chegando na conclusão. Eu não sei, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, eu não sei até hoje, eu não sei se nesse momento Deus faz parte da sua vida. Eu não sei se até agora o que cada um de nós temos mostrado para aqueles que estão em volta não passa de uma máscara de um possível cristão, uma máscara de um possível servo ou serva de Deus, de repente uma máscara de um bom pai de família, de uma boa mãe de família, de um bom filho, máscaras que são levantadas e erguidas, mas quando nós estamos no secreto, nós mostramos quem verdadeiramente somos. Eu não sei, de repente você que nos assiste pelas redes sociais, você recebe a agressão do seu esposo, é agredida dentro do lar, de repente uma agressão física ou uma agressão psicológica, é refém psicológico da maldade que impera dentro do lar, e de repente quando a porta de casa é fechada e você se encontra na sociedade, você vê uma pessoa totalmente diferente daquela que você encontra dentro do lar, máscaras que são erguidas, projetos que são implementados e executados a partir de engodos, mas Deus conhece o nosso verdadeiro ser, Ele conhece quem nós somos de verdade. Não existe lugar que nós possamos nos esconder. Eu não sei como que você entrou nessa manhã aqui na igreja, eu não sei como você tem conduzido a sua vida até hoje, mas nessa manhã Jesus Cristo quer acabar com todas as máscaras. Nessa manhã o Senhor quer mudar todos os projetos que você tem na sua vida, e Ele quer entrar nos projetos, mudar o direcionamento da sua vida. Ele quer ser a brilhante estrela da manhã no seu dia a dia, abrir o caminho iluminado para o seu ser, glória a Deus, e fazer com que você chegue até o santuário de Deus aonde Ele está presente, que chegue até o caminho aonde Jesus Cristo faz presente nessa manhã. Igreja, quantas máscaras nós conhecemos, quantas máscaras nós construímos. Às vezes somos um dentro do lar, somos um dentro da empresa, somos um na rua, somos um na frente do pastor, somos outro no meio dos amigos, e somos outro totalmente diferente quando ninguém está vendo. Essas máscaras precisam cair. Há necessidade que essas máscaras venham cair. Podemos ter uma máscara diante da sociedade e diante de todos que nos cercam, mas Deus vai lá nos nossos projetos secretos e conhece quem verdadeiramente nós somos. Igreja, que nessa manhã todos os nossos projetos possam ser estabelecidos diante da presença de Deus. Que Deus nessa manhã possa conduzir a sua vida, conduzir a minha vida diante daquilo que Ele realmente quer para nós. E que tudo aquilo que é levantado em volta de cada um de nós, os nossos desejos, os nossos projetos mais íntimos e secretos, que não seja da vontade de Deus, que nessa manhã venham cair. Que
que a base dele venha a ser desestruturada e que nós possamos simplesmente ter um único projeto, a vontade de Deus. Por mais que nós não possamos saber qual será o resultado final, desconhecemos qual é o caminho que vamos trilhar, mas é esse o projeto. Os magos estavam perdidos, eles não sabiam como que ia encontrar Jesus, mas no momento certo, na hora certa, Deus deu a direção do caminho. Igreja, Deus quer nos trazer para o caminho dele, Ele quer nos conduzir na nossa vida. Os projetos dele são muito maiores do que os nossos. Nós precisamos nessa manhã ouvir a voz do nosso Salvador, e é nesse momento que o Salvador nos chama. É nesse momento que Ele abre os braços. É nesse momento que nós vemos o Senhor abrindo na cruz do Calvário a reconciliação para cada um de nós, para que os nossos projetos possam ser construídos debaixo da vontade dEle. Como é bom, igreja, ouvir a voz do Senhor. Como é bom ser direcionado para Ele. Como é bom olhar para a nossa vida e sabermos o que Ele quer e o que Ele não quer. Saber que cada passo que nós estamos dando porque tem a estrela, a brilhante estrela da manhã iluminando os nossos caminhos. Ser consolado por Ele, receber o Seu perdão em nossas vidas, sentir o Seu eterno amor nos envolvendo. Nós temos que conhecê-lo nessa manhã. Nós temos que deixá-lo, Ele nos conduzir. Só assim os nossos projetos não serão frustrados. Louvado o nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor? Ministério de Louvor.